Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções orgânicas conhecidas como álcool, tá? A gente falou nas aulas anteriores sobre hidrocarbonetos, que eram aqueles compostos que continham somente carbono e hidrogênio. Hoje nós vamos falar do álcool. Bom, quando você abastece o seu carro, você está colocando dentro do tanque de combustível uma mistura contendo na sua maioria o etanol, que é uma espécie de álcool, tá? Os álcool, os álcools são substâncias que derivam do hidrocarboneto. Então, ela é uma função oxigenada, tá? Então, ela é um álcool, ou você pode achar também alcoóis, tá? Que é o plural de álcool. O que é a função orgânica álcool? A função orgânica álcool é aquela derivada do hidrocarboneto, onde nós substituímos o hidrogênio por uma hidroxila. Tá? Enquanto no hidrocarboneto a gente só tinha carbono e hidrogênio, né? Aqui era um hidrocarboneto. No álcool, a gente tem esse OH aqui ligado ao carbono. Tá? Então, nós podemos ter um OH ou mais OHs ligados ao carbono. E como é que nós vamos fazer para dar nome para eles, ou seja, a sua nomenclatura, né? Nós vamos fazer assim como os hidrocarbonetos, só que nós vamos colocar no final OL no final, tá? Então, por exemplo, CH3, CH2OH. Eu vou contar quantos carbonos tem. Eu tenho 2 carbonos, então 2 carbonos começa com et, né? Só tem ligação simples AN e tem OH, a gente coloca OL no final. Então esse daqui é o etanol, que é aquilo que a gente coloca como combustível nos nossos carros, tá? Como podem ser classificados esses álcools? Então aqui, vamos colocar classificação, né? Eles podem ser, podem conter um OH, né? Então, um OH, e ele vai ser conhecido como um monoálcool. Se tiver dois OHs, né? Vai ser um diol, tá? E se tiver três OHs, um triol, certo? Ainda nós podemos classificar as substâncias, esses álcools, como primários, secundários ou terciários. Então, opa, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Se eu tiver uma estrutura, uma substância desse tipo, este OH está ligado a um carbono primário. Então, ele vai ser um álcool primário, tá? Se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, este carbono que está ligado ao OH é um carbono secundário, né? Então, aqui, ele é um carbono secundário. Então, esse daqui vai ser um álcool secundário. Tá, gente? E assim, acontece a mesma coisa quando a gente tem um álcool terciário. Tá legal? Então, pessoal, nós vamos fazer então aqui as regrinhas de nomenclatura.
tá? Então, primeiro nós deveremos contar o número de carbonos, tá? E aí utilizar aquela tabelinha lá. Um carbono é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, hept. E 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non, né? Então, 2, se necessário, numerar a cadeia para a gente indicar aonde está o OH, tá? E a gente vai ter que, a partir dessa numeração, nós devemos iniciar da extremidade mais próxima do carbono com OH, certo? Aí depois a gente verifica a saturação, ou seja, é ligação simples, dupla, tripla. E por fim, a gente coloca o ol no final, tá? Vamos pegar um exemplo então aqui. CH3, CH, CH3, CH, OH, CH3, certo? Vamos pegar esse exemplo aqui. Se perguntarem para vocês qual é a função orgânica, você vai falar que é um álcool. Por que que é um álcool? Porque ele tem um OH aqui, tá? Então ele é um álcool. Vamos dar nome para esse cara. Então primeiro a gente vai selecionar a cadeia principal, que é essa daqui. Então a gente tem que ver 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é but, tá? Só que nós temos um OH aqui e um CH3 aqui, pendurado nessa cadeia principal. Então nós vamos ter que numerar. E eu vou começar a numerar de acordo com o carbono, com as pontas, onde está mais próximo o OH. Então aqui, ó, o OH está mais próximo desse lado direito do que do lado esquerdo. Então eu vou começar a numerar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação, que é conhecido como metil. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3-metil, tá? Aí, eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. É but. Só tenho ligação simples, AN. E no carbono 2, eu tenho a função. Então, no carbono 2, eu tenho um ol. Então, esse cara aqui é o 3-metil-butan-2-ol, certo? Vamos pegar um outro exemplo. CH3, CH, OH, CH3. Esse é mais fácil, porque não tem ramificação, ou seja, não tem nada pendurado nele, a não ser o OH. De novo, ele é um álcool, porque ele tem um OH aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3. 3 é prop, né? Só ligação simples e um ol no final, propanol, tá bom? E se eu tiver, professora, uma cadeia desse tipo aqui, ó, uma cadeia fechada, né? Também é um álcool. Então eu vou contar quantas pontas tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente, tá? Pente, só ligação simples, AN e ol, né? Só que eu tenho uma cadeia fechada, então na frente eu tenho que colocar
a palavra ciclo. Então, esse é o ciclopentanol. Tá bom, pessoal? Então, aí estão alguns exemplos para vocês de nomenclatura. Então, quando eu tiver cadeia fechada... Opa, vamos voltar lá. Quando eu tiver uma cadeia fechada, eu tenho que colocar a palavra ciclo na frente. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades. Deixa eu voltar aqui. Manter. Falar um pouquinho sobre... Deixa eu apertar aqui, pessoal. As propriedades dos álcoois. Tá? Se eu pegar esse cara aqui, CH3OH, ele tem uma temperatura de ebulição, ou seja, um ponto de ebulição de 64 graus Celsius. Se eu pegar esse cara aqui, ele tem um ponto de ebulição de 78 graus Celsius. E se eu pegar esse cara aqui, ele tem um ponto de ebulição de 82 graus Celsius. Tá? Então, observem esses compostos e verifique o que eles têm de diferente entre eles. Dá uma olhadinha. Né? Desse para esse, eu aumentei um CH2. E desse para esse, eu aumentei mais um CH2. Então, o ponto de ebulição aqui também aumentou e também aumentou. Certo? Então, quanto maior o número de carbonos, maior é o ponto de ebulição. Lembrando que o ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para gasoso. Certo? Então, essas são as propriedades dos álcoois. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre os álcoois, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Façam as anotações dessas aulas no caderno. E aí você me envia a foto pelo Messenger ou por e-mail, tá bom? Um forte abraço a todos.